Aqui está o seu servo, Senhor, está o pastor da nossa igreja. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que use a vida dele para ministrar os nossos corações, para trazer uma alimentação saudável, para fazer, Pai amado, Pai querido, conforme o seu querer e a sua vontade, no meio da nossa igreja. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, capacita este homem, enche este homem do seu Espírito, e quando ele abrir a sua boca, que seja o Espírito Santo de Deus falando com a igreja, e que isso seja evidente, e que a presença do Senhor seja gloriosa e maravilhosa neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trabalha aqui registrado? Quero começar minha fala assim. Irmãos, quem trabalha registrado em falta, é preciso levar um atestado para a justificação da falta, ou não? Sim. É ou não é verdade? Para que não seja descontado o seu dia. Para o homem, a gente faz isso, mas para Deus a gente não está nem aí. Aí vem as consequências, aí corre os pés do Senhor. É forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um desrespeito para com o Senhor. E depois ainda quer botar banca. Ainda quer saber o que aconteceu. Irmãos, você não vai prestar conta comigo. Você vai prestar conta com Deus. Aleluia. Não é comigo. Então muitos de nós, meus amados, quando estamos na prova, a gente quer justificar a nossa luta, mas não olha para a nossa rebeldia, nossa irreverência. A gente não olha. Glória a Deus. A gente faz as coisas de qualquer jeito. O pastor Nelsinho falou muito bem aqui. A gente não pode espiritualizar tudo, mas a gente precisa ter os olhos clínicos espirituais. Aleluia. Quem é que está agindo? Quem é que está agindo? Como o pastor Fabinho já falou aqui, o inimigo já não está mais ao redor, está ao redor, está do lado. Sabe? E pessoas influenciando outras, aí quando pensar que não vem a prova, aí vem a prova e diz, meu Deus, mas não olha para trás para a sua caminhada de rebeldia. Não olha. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, olha para que não caia. Isso é muito importante, irmãos. A gente está de pé, olhar para que não caia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Só aceito o Alisson, porque a esposa me ligou e encontrei ele ali também, dizendo, vai pastor, estou indo para o hospital. O restante eu não sei de ninguém. Mas você não deve essa situação para mim no mundo físico, mas no mundo espiritual você deve. Não só para mim, como também para Deus. Então, na hora das consequências, pode me procurar que eu te ajudo a orar. Pode me procurar que eu te ajude a sair da prova em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1. É forte. Quem encontrou vai dizendo glória a Deus. Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Daniel capítulo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios
e também alguns dos utensílios da casa de Deus. E ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente e que dominava os vários campos do conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe as línguas e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante cadê? Eu já perdi aqui a leitura. 3 anos. Durante 3 anos, e depois disso passaria a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes. Daniel deu o nome de Belzazar, e Ananias de Sadraque, e a Misael de Zebezaque, e Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos eunucos permissão para não se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudável que outro jovem da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, o rei Joaquim, para quem não sabe, era um rei que governava Judá, que governava o reino de Jerusalém. Só que era um rei ímpio, um rei totalmente ímpio, um rei que não consultava Deus, um rei que não queria saber de Deus, era um rei que vivia dentro de um palácio a qual Deus adera, mas ele não queria saber de Deus, né? O rei Joaquim, né, era um rei a qual Deus, dentro da sua perversidade, Deus queria pesar a mão sobre Judá, sobre Israel, e aí entregou, né, Judá ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele entregou o rei. E aí, meus amados irmãos, o rei vai e traz todo esse pessoal que eu acabei de falar: Daniel, Azarias, Mesaque, Abidnego, traz todo esse pessoal. E a Bíblia nos conta, meus amados irmãos, que no ano de 1605 a.C., né, Nabucodonosor precisaria, né, de homens para decifrar algumas letras, a qual a calco, né, que era a língua dos caldeus. Havia muitas argilas, pedra de argila escrita, e muitos deles lá mesmo não conseguiam interpretar. Então era preciso vir da linhagem real, vir homens príncipe, homens de inteligência, homens formosos, homens de cultura, para que pudesse aprender a lei dos caldeus e ensinar a outros. E aí viram graça em Daniel, viram graça em Sadraque, viram graça em Abidnego e Azarias, viram graça nesses homens. E aí o que eu quero ministrar nessa noite, meus amados irmãos, é que no ano de 602 também, né, o rei Joaquim, que reinou antes de Jesus, né, antes de Cristo, ele começou a fazer umas coisas que começou a ferir os cultos a Deus. Ele começou a levantar altares a deuses estranhos, ele começou a fazer aliança com deuses estranhos, ele começou a agir totalmente dos homens de Deus que ali reinavam. E aí, meus amados irmãos, quando traz Daniel da linhagem
real, né, dos príncipes, a gente precisa ver de que linhagem. Então a gente vai ver que Daniel é da linhagem do rei Zedequias. Quando o rei Zedequias reinava, Daniel nasceu, Daniel cresceu ali juntamente com esses outros homens. E aí depois, né, Zedequias sai do trono, entra Joaquim, e aí é onde Nabucodonosor entra e toma todo esse pessoal cativo e traz. Mas aqui eu quero que pontuar algo aqui no seu coração. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz que o rei determinou a comida de Daniel, a comida de Sadraque, de Misael e de todos esses 3 homens, 4 homens aí. Determinou a comida deles. E aí Daniel, usado por Deus, disse: não, nós não queremos nos contaminar com essa comida. Nós não queremos nos contaminar com vinho. Aí eu pergunto para você, o porquê que Daniel tomou a frente desses 3 amigos e determinou que não queria comer dessa comida do rei? Em primeiro lugar, a gente vê no próprio texto Deus falando com Daniel, que Deus colocou bondade no coração do chefe dos eunucos, dos oficiais, para que ouvisse Daniel. Por quê, pastor? Porque a comida, meus amados irmãos, de Nabucodonosor era oferecido a Madoc, um deus lá da Babilônia. Era oferecido toda a comida, toda a alimentação era oferecida a esses deuses estranhos, todas as comidas. E Daniel teve discernimento através de Deus, de não, nós não podemos nos contaminar com a comida e a bebida do rei. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando Deus nos dá uma diretriz, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos mostra alguma coisa, nós precisamos obedecer. Então aqui, meus amados irmãos, eu quero mostrar alguns detalhes para você que passa desapercebido na nossa vida. Irmãos, tem muita coisa que está acontecendo lá fora, que está contaminada, e a gente vai e se contamina também. A gente se contamina também. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar, irmãos, muitas vezes eu vou almoçar e almoço e não oro nem nada. E eu acho que você também não é diferente de mim, não é verdade? Mas basta ter alguém na nossa casa que a gente para orar. Não é verdade? E por que isso, pastor? Porque a gente se sente na liberdade de Deus já ter colocado a comida na mesa, e a gente está totalmente alheio às potestades, ao mundo espiritual, e a gente termina comendo o que talvez foi oferecido, que foi entregue aos deuses estranhos. E aí a gente não olha em consideração, não tem os olhos espirituais e vai comendo de tudo. Mas isso eu estou falando da nossa casa, e na casa dos outros, e nos banquetes que tem lá fora, e nas coisas que a gente sabe que é oferecido, e as coisas que a gente sabe que tem oferendas a outros deuses, e a gente termina se contaminando. Então é preciso, meus amados irmãos, aleluia, você ter discernimento espiritual para não se contaminar com as coisas desse mundo. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês que são estudantes, conhecedores da palavra, prestem bem atenção. Se Daniel tivesse ficado no reinado de rei Joaquim de Judá, se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse ficado lá, eles iam ser governador, eles iam estar na frente de alguma coisa? Não. Eles iam ficar na frente de alguma coisa? Não. Então preste bem atenção. Talvez você tenha reclamado do serviço que Deus te deu. Talvez você tenha reclamado da situação que você está vivendo. Talvez você diz: poxa, eu sirvo a Deus e estou servindo um ímpio. Mas eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, que a maioria dos serviços que nós trabalhamos é para os ímpios, ou não? É para os ímpios. E por que Deus nos leva até lá? Para que a gente seja diferente dos que trabalham lá. É para que Deus, através da nossa vida, revele o oculto e o escondido, para que essas pessoas venham se manifestar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se Daniel fica lá em Judá, ele poderia ser príncipe, ele poderia ser quem ele quisesse ser, mas lá na Babilônia ele foi governador, ele foi dirigente de nação. Por quê? Porque quantos de nós, meus amados irmãos, só querem fazer as coisas aquilo que traz alegria ao nosso coração? Trouxe alegria. A gente não entende quando Deus nos leva para fazer uma faxina. A gente não entende quando Deus nos leva para desentupir um bueiro. A gente não entende quando Deus nos
Ele ficou chamando seu filho de Deus para dentro do serviço. Meus amados irmãos, quando eu e você tem um discernimento da parte de Deus, é Deus que nos coloca em situações para que a glória dele venha se manifestar. Glória a Deus. Ele era príncipe, homem conhecedor da palavra, homem estudado, inteligente, bonito, sem defeito, e vai servir na Babilônia. Por quê? Porque o rei Joaquim, um irresponsável, um que não cuidou daquilo que Deus colocou, todo o povo de Judá foi levado cativo, e junto desse cativeiro foi vários homens de Deus. Daniel está reclamando? Não. Daniel está chorando? Não. Daniel, quando ele quer reclamar, quando ele quer chorar, ele abre a janela do quarto rumo a Jerusalém e começa a orar a Deus 3 vezes por dia, e Deus ouve e responde a Daniel. Então é preciso entender, meus amados irmãos, que muitos de nós nos encontramos em situações adversas, e aí nós falamos para Deus: mas eu sou filho de Deus, por que eu estou aqui limpando o chão? Eu sou filho de Deus, por que eu estou nessa situação? Deus, meus amados irmãos, muitas vezes nos coloca para trabalhar para ímpio, para que Ele venha se manifestar através da nossa vida, não com murmuração, não com praguejamento, mas com a sua glória. Tem empresa que tem um monte de crente trabalhando tudo junto. De ser bênção é discórdia, de ser bênção é luta, de ser bênção é maldição. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, o irmão levanta o calcanhar contra o outro. Mas quando a gente trabalha para ímpio, e aí dependendo da posição que ocupamos, ele pode até dizer: mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que você está nessa situação? Eu estou nessa situação porque Deus quer usar a minha vida para ganhar a sua vida. Tem muitas situações, irmão, que precisamos aprender nessa noite. E uma delas é não se contaminar. Aleluia, Jesus. Não se contaminar. Glória Sabe a por Deus. quê? Irmãos, é igual. Eu já fui, você já foi, nós já fomos, tenho certeza disso, para vários restaurantes, para churrascaria. E tudo que a gente quer que o garçom venha e traga aquela carne gostosa, suculenta para comer ou não. É tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer que esteja tudo pronto ali. A gente entra de qualquer jeito, sai com a barriga cheia, né? Entra com a barriga vazia, sai com a barriga cheia, mas não sabe quem é o dono do restaurante, não sabe o funcionário que trabalha, não sabe de nada. Tudo que queremos é encher a pança. É ou não é verdade? E aí é hora, meu irmão, de pedir discernimento a Deus. Sabe? Porque o inimigo também opera milagres. Tem muitos aí, você entra em padaria, você vê um altarzinho com a Aparecida, você vê tanta coisa, mas para você: não, eu sou filho de Deus, não estou nem aí, não está nem aí, se contamina. Então é preciso ter revelação da parte de Deus para não se contaminar. Aleluia. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, Daniel, ele poderia ser muito útil na sua nação. Ele poderia ser muito útil. Mas aonde foi que ele foi ser útil? Na Babilônia. Ele foi ser útil como escravo. Ele foi ser útil numa terra estranha. Ele foi ser útil onde adoravam outros deuses. Ele foi ser útil, meus amados irmãos, longe dos seus parentes, longe do seu pai, longe da sua mãe. Aonde ele foi ser útil? Ele poderia se voltar contra Deus e dizer: eu tenho 1000 motivos para não servir a Deus, eu tenho 1000 motivos para não orar, eu tenho 1000 motivos para me contaminar. Mas não, ele foi totalmente diferente. Falou: opa, essa comida aqui eu sei que é oferecida a Marduk, eu sei que essa oferecida aqui é a Deus estranho, então essa comida eu não posso comer. Vocês querem comer? Vocês comam. Não, Daniel, eu estou contigo. Daniel, também estou contigo. Daniel, estou contigo. Por quê, pastor? Porque muitos de nós incentivamos os outros a errar, muitos de nós incentivamos os outros a pecar, aí depois nós tiramos o nosso carro de banda. É verdade, Senhor. Foi porque quis, eu não chamei. Mas nessa noite aqui, irmão, preste atenção. Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Quantos de nós já pedimos
Já pensamos em pedir a conta. Oh Deus, me tira daqui. Oh Deus, essa conta, eu não quero sair daqui. Oh Deus, aqui já não dá mais para mim. E Deus continua com você lá. Continua com você lá. Por quê, pastor? É porque Deus ainda não terminou a obra. Aleluia. E Ele vai fazer na sua vida naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. A gente vive de reclamação, irmãos. E muitas vezes, meus amados irmãos, a gente continua, ou a gente fica se contaminando e contaminando os outros. Sabe? Poxa, aquele serviço está ruim pra caramba para mim. Meu patrão, meu chefe. Aí a gente começa a falar para o outro começa a sentir raiva de alguém que ele nem conhece. Ele começa a sentir desprezo pela outra pessoa que nem conhece. Mas não, a gente olha para a vida de Daniel, para aí, opa, é aqui onde eu vou fazer a diferença. Lá em Jerusalém eu não tinha condições de ser governador, mas aqui Deus me colocou como governador. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que eu já vi vários testemunhos. Eu cheguei no ano de 87 na Varig, entrei lá como o pastor Pedro me levou, na CETEM, entrei como vigilante. Classe, não sei nem que classe que era, mas entrei na VAG depois de 3 meses, passei líder de operações da VAG, trabalhando pela CETEM lá dentro do aeroporto. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que muitas vezes, irmão, a gente não cresce porque só murmura, a gente não cresce porque não adora a Deus quando tem que adorar, a gente não cresce porque muitas vezes, meus amados irmãos, a gente de questionar a Deus, a gente quer questionar o outro. Então preste atenção. Você acha o que ia acontecer com José se ele não é levado cativo para o Egito? O que ia acontecer com José? Ia ser só mais mas não, Deus já tinha um projeto, Deus tinha um plano. Você vai passar por humilhação, você vai passar pelo fim do poço, você vai passar por escravo, você vai ser ameaçado, você vai ser enganado, você vai ser preso, mas eu te coloco como governador. É muito simples, irmãos, dizer glória a Deus, dizer aleluia, mas não viver o que a própria palavra diz, aonde ele diz: os humilhados serão exaltados. Mas na hora que chega na parte da humilhação, tudo que a gente quer é matar o outro, tudo que a gente quer é largar o emprego, tudo que a gente quer é desprezar tudo. Mas é preciso passar pela humilhação. É preciso passar pela humilhação. Que é para o ímpio, que é o teu patrão, ver que Deus está na tua vida e Ele vai fazer um milagre. Em nome de Jesus. Meu Senhor, aleluia. Aleluia. José seria mais um dos seus irmãos. Aleluia. Só mais um. Um homem que tinha sonhos de da parte de Deus, termina entrando numa vala. Os seus irmãos se levantam contra si. Os seus irmãos vêm como escravo. Ele vai viver também como escravo. Vai aprisionado por ameaças, por palavras enganadoras. E quando pensa que não, Daniel recebe um anel. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem um monte de crente, tem um monte de cristãos, tem um monte, aleluia, que poderia estar no teu lugar onde você trabalha, poderia estar no teu lugar aonde você trabalha. Tem um monte de crente desempregado, tem um monte que poderia estar no seu lugar. Aí você fala: pastor, por que ele não está? Não está, porque Deus, Ele tem uma obra para fazer através da sua vida. Aleluia. Quando cheguei aqui em 86, final de 86, o pastor Pedro pegou na minha mão e disse: vamos atrás do serviço. Se a gente saísse do serviço agora, meio-dia, não quero mais trabalhar aqui. Tinha uma porta aqui, 1 hora que já entrava. Era ou não era, pastor Pedro? Um monte de porta aberta, um monte de porta aberta. Hoje, cadê as portas? Cadê as portas? Você está entendendo? Mas Deus ainda abre portas onde não tem porta. Então talvez você está desempregado hoje. O pastor Jackson ficou um ano e meio lutando, correndo para cima e para baixo, sabe? E uma coisa que eu gosto muito do pastor Jackson, gosto muito. Eu vejo a atitude do pastor Jackson, uma atitude do Nelsinho. Qualquer hora que chamar esses homens para abraço, chamar o pai fazer a obra, eles estão sempre dispostos. Aleluia. Sabe?
ser chamado, vamos. Isso eu acho muito legal, sabe? Acho muito plausível isso aí. Mas Deus tem cuidado dele. Ele saiu de um lugar humilhado, mas voltou para o mesmo lugar, mas exaltado. Ele era funcionário. Hoje ele é chefe. Então Deus, meus amados irmãos, Ele faz essas coisas. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele queria só comer verduras. Só verduras. Por quê, pastor? Porque a verdura, meus amados irmãos, ela tem sementes. E semente gera sementes. A Bíblia diz que o homem veio do e para o pó. A verdura vem de onde? Vem da terra. Então Daniel estava dizendo, olha, essas outras coisas que podem me influenciar não faz parte da minha vida. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Pastor, não entendi. É melhor comer ovo frito em casa, meus amados irmãos, deitar a cabeça e dormir, do que comer picanha e ficar pensando em quem foi fraudado. Aleluia. É melhor comer ovo, meus amados irmãos, e chegar cansado em casa e dormir. Aleluia. Sabe? Do que você dizer, poxa, esse eu passei a perna, vendi o carro com o motor fundido, vendi o carro, as multas para aparecer depois. É melhor, meus amados irmãos, você não se contaminar com as coisas desse mundo. Aleluia. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Daniel era jovem, inteligente, bonito, assim como eu. A cor não era tanto. Mas veja só, a Bíblia diz que ele tinha qualidades. E essas qualidades não levou nenhuma vez a Daniel murmurar. Daniel vinha de linhagem real, mas não murmurou. Pastor, o que você quer dizer? É que talvez você não é nem tão bonito, irmão, como eu. E reclama. Por que ela está nesse carro e eu não estou? Por que ele ganha mais do que eu? Porque, irmão, para de bobeira. O que é teu, o que é do outro é do outro, meus amados. Pastor, mas o que tem a ver? O que tem que haver é que ele poderia retrucar e dizer, não, para aí. Eu não vou servir na Babilônia. Eu não vou servir o rei Nabucodonosor. Eu não vou ler os livros. Eu não vou aprender de nada. Eu sou um homem curto. Eu sou um homem de linhagem real. Eu não quero nada com isso, não. Quem está cativo não tem direito a nada. Lembra, aleluia, de Agar? Lembra da serva da mulher de Naamã? Lembra? Aleluia. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando somos empregados, meus amados irmãos, precisamos obedecer os nossos. Se ele é macumbeiro, se ele é o que ele quiser ser, ele seja. Mas nós devemos servir o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem muitos cristãos que se envolvem, se contaminam. Meu, ele é macumbeiro e tem tudo. Meu, ele é isso, aquilo, outro, não falta nada para ele. Será que eu estou servindo o Deus certo? Entrou em dúvida, meu irmão, condenação total. Enquanto você não se arrepender e voltar atrás e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, aleluia, as coisas não dão certo para você. Como o pastor Delcio falou aqui, eu achei muito interessante. Aleluia. Irmãos, nós somos mais carnal do que espiritual. Mais carnal. Por quê, pastor? Porque se a gente fosse espiritual, os céus seriam abertos todos os dias diante dos nossos olhos. Irmão, muitos de nós só lê a Bíblia aqui. E quando é para pegar o livro de Ageu, a gente sabe onde está. O livro de Tiago é muito pior. Muitos de nós. E essa palavra aqui é viva. Aleluia. Ela é viva. Glória a Deus. Você lê hoje de uma forma de manhã, meio-dia de outro, de tarde de outro, no outro dia de outro, porque Deus, Ele se renova todos os dias. Glória a Deus. Mas quem lê, irmão? Louvado seja. Quem lê? Aleluia. Eu
demônios que vai ser solto lá de Apocalipse. 4. E eu vou ver se eu prego na ceia sobre os 4 demônios que estão sendo soltos, que vão ser soltos. A Bíblia diz que tem dia, mês e hora que eles vão ser soltos. Aí eu quero ver como é que vai ficar o negócio. Aleluia. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, irmãos, e a gente nem vê. Quantas vezes Fabinho falou com esse amigo? Quantas vezes? Você está entendendo? Falou com esse amigo. Imagina só se o Espírito Santo de Deus clareia a vida de Fabinho e falou: olha, assim diz o Senhor. Você está entendendo? Quantas vezes nós estamos do lado de pessoas que estão indo para a morte, mas nós somos tão carnal da mesma forma que elas, olhamos só para os problemas, para as dificuldades, para as faltas, para a murmuração e não para a parte espiritual. Aleluia. Até estava ouvindo um testemunho hoje, eu fiquei só escutando também, né? De um homem que morreu e levou uma mala para o céu. E Deus estava com a pasta. Quem foi que falou? O pastor Pedro já viu também. Estava com a pasta. E ele perguntou para Deus: Deus, o que tem dentro dessa pasta? É os meus bens? E Deus falou: não, os seus bens é seu, os seus bens é passageiro, vai ficar tudo aí. Ah, é isso, aquilo outro? Não é nada seu. Aí quando ele abriu a pasta não tinha nada. Pastor, o que isso quer dizer? É que, irmão, se eu não viver um dia bem hoje, eu não vou levar nada dessa terra. Então é hora de amar mais, de se doar mais, de brincar mais, de viver mais e de querer mais e mais de Deus. Aleluia. Voltando aqui para a palavra, para a gente finalizar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Nabucodonosor furou 2 olhos de Joaquim. Foi profetizado através de Jeremias para Joaquim. Foi profetizado que o rei da Babilônia ia entrar, ia saquear Jerusalém, e que ele ia ver os seus 2 filhos ser mortos, mas ele não ia morrer. E aí Nabucodonosor mata os 2 filhos na frente dele e fura os seus 2 olhos. E ele é levado cativo também para a Babilônia. Tudo isso por não querer fazer a vontade de Deus. Irmãos, hoje pastores pregam no culto em adultério. Hoje pastores têm vida dupla, pregando na igreja. Hoje tem um monte de pessoas aí fazendo um monte de coisa errada. E aí você que é religioso, eu que sou religioso, diz: Senhor, por que você não mata logo? Por que o Senhor não fulmina? Não interessa para Deus matar agora. Não interessa para Deus matar. O interessante para Deus é naquele dia alguém dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo. O Senhor vai dizer: eu não te conheço. Se você for ver a lista de cantores e pregadores da palavra, os cachês desse pessoal não é brincadeira. Ana Paula Valadão diante do trono, 100 mil reais para ir cantar numa igreja. 100 mil. Vocês viram o que aconteceu com o Thales? Vocês viram o que aconteceu com o Cláudio Lucas? Vocês estão vendo? Irmão, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem faz, ele vai colher. Então é hora da gente aprender com os erros dos outros e andar em caminhos retilíneos junto com o Espírito Santo. É hora da gente parar de ser menino e começar a pedir a Deus para abrir nossas visões. Irmão, tem muitas coisas acontecendo dentro da nossa casa, tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, aonde a gente trabalha e a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente está preso a esse mundo, a gente está preso às coisas do mundo, mas quando a gente busca primeiro o reino do céu, Deus abre os olhos da gente espiritual e a gente pode profetizar, a gente pode ordenar, porque assim diz a palavra: eu vos dou poder de colocar as mãos sobre os enfermos e serem curados, de colocar as mãos sobre o cativo e ser liberto. Deus nos dá poder. Mas não, irmão, eu prefiro murmurar, eu prefiro dar liberdade à carne, ao cansaço da carne, aos desejos da carne, mas fazer a vontade de Deus, não. Nelsinho falou para mim:
Ontem, pai, e aí? Vamos tocar nesse assunto na reunião? Falei, vamos sim. Meu senhor saiu, eu fui orar. Isso eu nem falei para ele, vai ouvir agora. Ele saiu, eu fui orar, fiquei orando. Irmãos, entregar folhetos não salva ninguém. Evangelização na rua não salva ninguém. Evangelização na rádio não salva ninguém. Evangelização na TV não salva ninguém. Pastor, o que salva alguém? Se eu posso entregar panfleto, eu posso pregar no rádio, eu posso pregar na televisão, eu posso andar no dia todinho. Se eu não tiver amor pelas almas, de nada vale. Glória a Deus. O que salva é o amor. Por isso que Jesus diz, olha, que ele amou o mundo de tal. Então não adianta eu chegar a dar um profetinho para alguém, dizer Jesus te ama, se eu não amo. Eu tenho que ser afetado pela situação que a pessoa vive. Eu tenho que me condoer, eu tenho que interceder, me colocar na posição ou no lugar da pessoa que está passando. Então não adianta eu entregar um profeta e não ter amor pelaquela alma. Então, terça-feira a gente vai orar sobre esse respeito de ter amor. Imagine você que é mãe, aleluia, amasse alguém na rua como você ama seu filho. Imagine você, pai, amasse uma pessoa que você nunca viu, moribundo, qualquer um, amasse como se fossem seus filhos. Eu queria ver se você não enfrentaria chuva, calor, enfrentaria qualquer coisa. Por quê? Porque você ama. Aleluia. Pastor, você está saindo da palavra, vou sair mesmo, mas vou voltar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai num casamento ou no aniversário, tudo que a gente quer comer. Quando é verdade, o pessoal fica quieto, né? A gente se preocupa com o que vai ser servido. Ou não? Sim. Vá numa festa que não tem comida. Os primeiros que são falados são os noivos. É ou não é verdade? Vá no aniversário, que não tem nem bolo para o aniversariante. O que você vai falar? Então tudo que a gente pensa é em comer. E comer é coisa da carne. Foi o que Daniel fez. Eu não vou me contaminar nos manjares do rei. E esse manjar, meus amados irmãos, foi por 3 anos, até eles se apresentarem na presença do rei. E aí eu aprendo, meus amados irmãos, eu aprendo que Deus cuida de crente. Glória a Deus. Eu aprendo que Deus cuida de crente. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40. A Bíblia diz que Moisés jejuou 40 dias e 40. A Bíblia nos mostra alguns homens que jejuaram e não morreram. Então eu quero te dizer que jejuar é espiritual, não é? E se abster também de algumas coisas do mundo é espiritual também. É espiritual também. Então a Bíblia diz: dai graças a Deus a tudo, não é verdade? Só que muitos de nós reclamamos das coisas que Deus coloca na nossa mesa. E isso, meus amados irmãos, há um peso no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus, meus amados irmãos, quando foi tentado ao deserto, a Bíblia diz: Satanás diz, transforma, não é filho de Deus? Sou. Então transforma a pedra em pães. Jesus transformou? Ele podia ou não podia? Podia. Mas por que ele não transformou? É porque Deus não ouve e nem escuta comando de fora. Ele não escuta, ele não poderia obedecer a Satanás, porque ele estava aqui para obedecer o Pai. Então eu vejo, meus amados irmãos, que muitos de nós precisamos nos alegrar em tudo que Deus coloca na nossa. Não interessa o que seja, o que interessa é que Deus diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. E aí, para finalizar, meus amados irmãos, quem é daqui de São Paulo? Levanta a mão. Que nasceu aqui em São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 pessoas nasceram em São Paulo, o restante tudo nasceram fora. Eu vou fazer uma pergunta, até sem lógica, mas que você entenda. Pastor Pedro, será que você tinha tudo que tem se você morasse no norte? Eu também não teria. Eu não teria também tudo que eu tenho. E eu nasci lá. Pastor Pedro nasceu lá. Você também nasceu no estado que você nasceu. E veio para São Paulo. Uma terra que não é nossa. Não é nossa. Aleluia. Mas a gente conquistou espaço e tempo porque Deus é na vida da gente. Muitos de nós que viemos do norte, muitos voltaram e estão na Pindaíba. Muitos que vieram, conquistaram muitas coisas, como nós conquistamos também, voltaram e hoje estão sem nada. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos reinar, nós precisamos usufruir de Deus aquilo que Ele tem na terra estranha. Nós somos só passageiro, nós somos só peregrino, nós só somos estrangeiros nessa terra. Então, aonde Deus te plantou, você precisa dar fruto. Aonde Deus te plantou, você precisa colher. Aonde Deus te colocou, Ele vai te abençoar. Não interessa se tu é doutor, não interessa se tu é advogado, não interessa se tu é faxineiro, não interessa onde você estiver, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Ah, pastor, mas eu queria ser doutor. Não estudou porque não quis, meu filho. É não, pastor, porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição. Irmão, quando a gente tem sonho e algo e objetivo, a gente tem que correr atrás dele. Tem que correr atrás dele. Aleluia. E aí a gente corre atrás dele, às vezes Deus corre atrás da gente, a gente para, a bênção alcança e a gente alcança os objetivos em nome de Jesus. Então nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que está vivendo você, aonde você trabalha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: não murmure, porque Deus levou Daniel para a Babilônia e entregue como escravo, mas ele saiu de lá governador de 120 províncias. Daniel, Sadraque, Misael e Abidnego, esses camaradas todos aí, eles não rejeitaram a lição de Deus, não rejeitaram o que Deus determinou e fizeram um bom serviço e foram destacados. Aleluia! Por que uns crescem mais do que os outros? Por que uns despontam mais do que os outros? Servimos o mesmo Deus, temos o mesmo conhecimento, mas um se destaca. Por quê, pastor? É porque uns aceita a vontade de Deus. Aleluia! Espera que Deus faça a sua vontade, mas Deus não atende comando humano. Deus é soberano, é autocrato, Ele está acima de todas as coisas. Então, aonde você estiver, somente glorifique a Ele, porque Ele vai te exaltar aonde você está. Ah, pastor, mas eu não estou gostando desse serviço, não. Esse serviço aqui não é para mim. Não é para mim esse serviço. Como não é para você? Você estava orando, Senhor, abriu uma porta, abriu uma porta, abriu uma porta, Deus abre, e aí? E quem foi que abriu? Foi o diabo? O diabo não abre porta, ele quer tentar fechar, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que fecha, ninguém abre. Então, meus amados irmãos, só comece a ter discernimento espiritual, busque o reino de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Não é em vão que eu esteja aqui, Senhor. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ensinar? O que eu tenho que ouvir? O que eu tenho que falar? E aí Deus vai abrir a janela do céu e você vai contemplar o mundo espiritual e a tua vida ali vai ser de profeta. A tua vida ali vai ser de profeta de Deus e vai mudar a circunstância. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que nós somos luz na terra. E aonde a gente chegar que tiver treva tem que clarear. É ou não é verdade? Agora imagine o rei Nabucodonosor, juntamente com toda a sua comitiva. Aleluia. Aleluia. Tem que enfrentar Daniel, orando Deus de Daniel 3 vezes ao dia. Imagine Naamã, general da Síria, que teve que levar terra de Israel para colocar e fazer um altar e dizer: só existe um Deus, é o Deus de Israel.
Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, irmão, é que não murmure daquilo que Deus te deu. Não murmure daquilo que Deus te deu. Não murmure da casa que Deus te deu. Não murmure do emprego que Deus te deu. Não murmure do que você come, do que você bebe. Não murmure das suas roupas. Não murmure dos seus calçados. Não murmure, não murmure. Por quê, pastor? Aleluia. Porque quando a gente murmura, a gente sai do estado de humilhação e entra no estado de acusador. Porque a minha vida está assim por causa disso, mas sai desse estado. E na hora certa Deus vai te exaltar.